O boletim do seu filho chegou e tem nota vermelha na parada. Antes de ter uma síncope e sair esbravejando, pare para entender o motivo. Notas vermelhas ou abaixo da média nada mais são do que o resultado de um processo. Qual o primeiro passo para ajudar o seu filho? É importante procurar saber as causas que estão refletindo no boletim. Para falar sobre esse assunto está aqui a psicopedagoga Bettina Serson. Obrigada, Bettina, mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Oi, como vai? Tudo bem? Muito obrigada. Obrigadíssimo. Eu fico lá online, né, vendo as tuas dicas da Bettina. São dicas maravilhosas. Muito obrigada. Eu acho que no que a gente puder ajudar os pais é muito bom, né? É verdade que vai virar um livro? É. Olha que delícia. Estou escrevendo um livro, mas é difícil escrever, viu? As pessoas pensam que é tão fácil, não é não. É muito complicado. Agora, Bettina, aqui vamos falar das notas vermelhas. Isso é um problema seríssimo, não é? Mas qual o primeiro passo para a gente ajudar um filho quando ele chega com aquele boletim, com aquelas notas horríveis, baixas? O que a gente faz primeiro? Bom, na verdade, já começa antes, né? O relacionamento dos pais com a escola tem que ser uma ponte muito bem construída, nisso que eu acredito. Principalmente hoje que as crianças passam mais tempo na escola, tem mais criança em período integral do que tinha antes. Então, os pais precisam ter uma ponte, né, com a escola muito bem construída. Muito baseada na verdade também, né? E é muito fácil hoje, porque na verdade a gente tem os e-mails, né? E ter contato com o professor, saber o que está acontecendo com o teu filho, é muito simples, porque hoje com os e-mails é muito fácil, os coordenadores, os diretores, do que antes que você ficava ligando e a pessoa às vezes está ocupada, tudo isso. É verdade. Agora, é importante durante todo o bimestre, né, acompanhar o estudo da criança, né? Em casa, para olhar a lição, essa coisa toda. Marcar presença nas reuniões com os professores também, acho que isso faz parte. Também, eu acho assim, dos meios de construir uma boa relação é você ir nas reuniões com os professores, porque é lá que você vai saber o que realmente está acontecendo. Mas se tiver alguma dúvida, marcar uma reunião sozinhos e tudo. Mas antes, né, eu acho assim, lição de casa é responsabilidade da criança, na verdade, né? Eu acho que, olhando um pouco o lado da escola, né, eu vejo assim, pais que, eu preciso fazer lição de ciências. Não, não é você, é teu filho que precisa fazer. Eu acho que os pais podem orientar, né, dar uma supervisão, mas não fazer pelo filho. Pois é, eu vejo esse problema muito recorrente, Bettina, porque tem crianças que chegam em casa, independente da idade, às vezes com 6 anos mesmo, já abrem a mochila e fazem a lição de casa. A mãe nem precisa pedir. Tem momentos também da vida deles, né? Por que tem criança que é assim e outras e a mãe fica em cima? Será que é porque a criança também espera a mãe ficar em cima para começar a fazer lição? Depende muito. Qual é o toque aí? Eu acho assim, acho que daí já vai um pouco da formação familiar, né? Porque tem mãe que gosta, e pai, eu não estou falando só mãe, tem pai também muito participante, que eu acho ótimo, que gosta de fazer lição pelo filho, que gosta de saber o que está acontecendo. Tem outros que já acham que é responsabilidade totalmente do filho. E aí também entra a personalidade da criança. Tem criança que é mais independente, tem criança que é mais dependente. E às vezes a mais dependente, uma maneira dela chamar a atenção dos pais é pela lição de casa e pela nota baixa. Isso tem muito a ver com chamar a atenção, isso, né? Muitas vezes tem, né? Às vezes não, às vezes tem. Seria um jeito, não sei se eu estou falando isso, de iniciar um diálogo com os pais, quando às vezes não há o diálogo, né? Como se a criança provocasse para que acontecesse o diálogo. O que a gente poderia chamar aí é um pouco de o que a gente chama de atenção negativa. Né? Porque todo mundo quer atenção, mas essa é chamar a atenção por uma coisa negativa que é ir mal. Também depende muito da estrutura familiar e aqui ninguém vai... O que eu acho, assim, os pais têm que estar presentes, né? Pai e mãe, não importa se eles estão juntos, se eles estão separados, se eles moram na mesma casa, não importa. Precisam estar presentes na vida dos filhos,
né? Não é ficando o dia inteiro, ficando em cima e fazendo lição pelos filhos, né? É supervisionando e dizendo, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui, né? Isso o filho sente, mesmo na pré-escola. Tem umas coisas interessantes. Essa semana mesmo teve um trabalho que o Mateuzinho ela tinha que fazer lá em casa, aí ele falou para a irmã ajudar. Aí ela falou, não vou ajudar, você vai fazer, mas eu vou te dar uma dica, bota uma régua e faz as linhas na cartolina para você escrever que a letra fica melhor. Aí ele falou, não vou fazer assim não, vou fazer do meu jeito. E aí fez do jeito dele, e aí ele veio me mostrar. Aí eu falei, olha, ficou bom, mas podia ter ficado melhor se você tivesse feito as linhas como a sua irmã falou, que era bacana, que era para te ajudar, para a letra ficar mais legível, para ficar mais bonitinho no enquadramento aí na cartolina, para você botar as fotos, ia ficar mais bacana. Ah, tá. Entendeu? E eu percebi que ele assimilou aquilo, né? Exatamente, quer dizer, eu estou aqui, né? Eu estou supervisionando. Agora, a hora que já chegou na nota vermelha, aí realmente precisa ir na escola e ver realmente o que está acontecendo. Se é uma dificuldade, também pode ser uma dificuldade da criança, né? Às vezes até de enxergar, não é? Às vezes percebe-se que a criança não está enxergando direito, não está ouvindo direito. Tem isso também. E às vezes são momentos, são coisas pontuais, num determinado momento da matéria, né? São coisas pontuais, exatamente. Não quer dizer que a criança não saiba ou não vai superar. Por exemplo, esse negócio de não enxergar direito é tão típico, que é uma coisa assim tão simples. E que é tão fácil, e tem muitos oftalmos que vão nas escolas fazer um exame que é tão simples, que dura 10, 15 minutos em cada criança, e já percebe se tem uma dificuldade de visão mesmo, ou às vezes de audição, né? Que às vezes a professora está lá na frente, ele está lá atrás, ele não está conseguindo ouvir. Então, também uma visita no pediatra e dizer, olha, vamos ver o olho, o ouvido, que é uma coisa muito simples. São coisas muito simples. Engraçado, eu estudei numa época em colégio estadual, mas o colégio estadual era tão bom que todo o colégio estadual tinha oftalmo, tinha dentista, tinha médico, né? Era aquele médico que ficava lá de plantão, mas se tinha uma dor de garganta, algum problema assim, corria lá e confiava, né? E aí vinha com uma resposta. Tá? Hoje parece que os colégios nem têm mais isso, né? Não é todo muitos colégio têm enfermeiros, mas aí é que tá. Tem um grande problema, né? Você administrar remédio hoje em dia, que não pode ser feito. Né? A gente precisa tomar muito cuidado hoje com os remédios. Então, na nossa época, sim, era mais fácil, porque os remédios tinham menos efeitos colaterais, era uma série de coisas. Não sou contra, não é isso. Mas é que a gente precisa ver também o outro lado, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas existem oftalmos e otorrinos que vão nos colégios e se oferecem para ir, fonos, para dar uma geral. Eu acho assim, não é uma surpresa para os pais, na verdade, né? A nota vermelha nessa época. Não é, porque a gente sabe também com quem que a gente está lidando. Então eu acho que tem que dar uma administrada e ver o que está acontecendo. E muitas vezes é muito superável. Ô, Betina, e assim, para a gente encerrar a nossa conversa, é muito importante também o exemplo da família, mudar os hábitos da casa, porque às vezes as pessoas falam, meu filho não lê, mas a pessoa também nunca lê um livro, nunca demonstra interesse pela leitura, às vezes também não tem nem um lugar para a criança estudar, uma escrivaninha. A questão do vocabulário, muito importante tudo isso que a gente falou até no início do programa, conversar bastante com o filho. Isso também é muito importante. Eu acho assim, a coisa mais importante que tem na leitura, por exemplo, não é ler. O mais importante é você compreender o que você está lendo. Né? Que é isso que a gente mais se preocupa, na verdade, na escola. Então, não é a leitura, não é pegar uma revista e ler na frente dos filhos. Não. É depois que você lê, por exemplo, uma Veja, uma Época, você discutir o que foi aquela notícia. Não até quando conta uma historinha, né? Ou mesmo com o telejornal, não precisa nem ler. Né? Por exemplo, os pais dizem assim, tem tanta violência. Tem. Mas se você chegar pro teu filho e dizer assim, bom,
Mas tem a violência, porque isso daí é uma guerra, e numa guerra existe a violência, aquela violência vai ficar menor. Então é tudo isso. Então, não importa muito o que você está lendo, inclusive histórias infantis, as clássicas, eu sou fã. Você parar no meio e discutir com o teu filho um final é muito engraçado. Eles vão dar a mesma história, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, todas vão dar outros finais e vão se surpreender cada vez que contam. Porque é a interpretação que é mais importante. Verdade. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigada. Muito obrigado. Volte muitas vezes. Muito obrigada.